Graças a Deus, maravilhas, paz seja convosco. Ô meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, encerramos ontem uma campanha abençoada. Sementes do reino. Sementes foram lançadas na terra. Palavras, ensinamentos, alinhamento e princípios do reino. Hoje nós iniciamos uma nova direção espiritual. O Espírito Santo começa a nos conduzir para algo ainda mais profundo, a permanência na presença de Deus. Porque campanhas passam, emoções passam, momentos especiais passam. Mas existe algo que nunca pode apagar: o fogo no altar. E eu sinto o Espírito Santo chamando esta geração de volta para a intimidade com Deus. A palavra do Senhor, em Levíticos, capítulo 6, versículo de número 13, declara: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós precisamos permanecer firmes na presença de Deus. Deus não estava falando apenas de um fogo natural. Existia um princípio espiritual naquele altar. O fogo precisa permanecer aceso continuamente. Isso fala de constância, de vigilância, fala de manter viva a presença de Deus dentro de nós. E uma das maiores estratégias do inimigo hoje não é apenas destruir pessoas, não é apenas destruir famílias, não é apenas destruir uma comunidade, é esfriar pessoas espiritualmente. Porque uma pessoa fria continua indo para cultos, mas já perdeu a sensibilidade espiritual. Continua ouvindo mensagens, mas sem uma verdadeira transformação. Continua vivendo externamente uma aparência, enquanto por dentro o altar está apagando. E hoje o Espírito Santo está confrontando áreas profundas. Tem pessoas vivendo cansadas, exaustas, depressivas, estressadas, distraídas, pessoas ocupadas demais, pessoas apenas sobrevivendo espiritualmente. Mas Deus não chamou você para sobreviver espiritualmente. Deus chamou você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para carregar
a presença. A Bíblia diz em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha isso. O esfriamento espiritual é silencioso. Ninguém se afasta de Deus de uma vez. Tudo começa aos poucos. A oração diminui, a busca enfraquece, a fome espiritual desaparece, o altar vai sendo abandonado. E quando a presença deixa de ser prioridade, a alma começa a secar. Aleluia! Eita, glória a Deus! Tem pessoas tentando preencher o vazio com distrações, com redes sociais, com excesso de preocupações, com a correria do dia a dia, com coisas externas, mas nada substitui a presença de Deus. Nada. Você pode colocar de tudo dentro do teu coração. Se não estiver Deus, o Senhor Jesus, nada vai preencher o vazio do teu coração. Existe um espaço dentro do ser humano que somente o Espírito Santo consegue preencher. E hoje Deus está chamando pessoas de volta para perto, de volta para o secreto, de volta para a oração, de volta para a intimidade. A palavra do Senhor em Salmos 42 declara: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olhe a intensidade dessa palavra. Davi não estava buscando, ele não estava buscando apenas bênçãos, ele estava buscando a presença. E esse é o maior sinal de que a maturidade está na vida de uma pessoa. Quando alguém começa a desejar mais a presença de Deus do que apenas aquilo que Deus pode dar. Porque existem pessoas que procuram Deus somente nos momentos difíceis. Mas Deus procura filhos que desejem permanecer perto mesmo quando tudo está bem. E eu sinto algo muito forte aqui. O Espírito Santo está reacendendo altares apagados. Pessoas que já tiveram intimidade profunda com Deus. Pessoas que já sentiram o fogo espiritual dentro de si. Pessoas que já viveram experiências fortes com Deus, mas esfriaram ao longo da caminhada. Talvez as guerras da vida desgastaram você. Talvez o excesso de preocupações roubaram a sua paz. Talvez feridas emocionais fizeram você se afastar espiritualmente da presença. Mas hoje o Senhor está dizendo: volte para perto, volte para a presença,
volte para perto de mim, porque ainda existe óleo, ainda existe fogo, ainda existe presença disponível. A palavra do Senhor em Romanos 12:11 declara: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Deus não quer uma igreja apenas ocupada. Deus quer uma igreja viva espiritualmente. Pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas apaixonadas pela presença. Pessoas sensíveis à voz de Deus. Porque quando o fogo está aceso, a oração muda, a fé muda, a visão muda e a vida muda também. E eu profetizo que Deus está levantando uma geração que não viverá apenas de campanhas, mas viverá diariamente na presença do Espírito Santo. Agora, quero convidar você a fechar os seus olhos, porque eu quero mais uma vez orar pela sua vida. Pai, oh amado Jesus, o amado da minha alma, nós entramos agora diante da tua presença, reconhecendo que precisamos mais de ti, mais da tua voz, mais da tua direção, mais do teu Espírito. Pai, reacende altares apagados nesse novo dia. Toca pessoas que esfriaram espiritualmente, pessoas cansadas, pessoas sem forças para buscar, pessoas feridas emocionalmente. Senhor, remove toda frieza espiritual, toda distração, toda acomodação, todo peso emocional que afastou esta pessoa da tua presença. Que o fogo do Espírito Santo volte a arder dentro desta vida. Pai, desperta novamente a fome pela oração, desperta a sede pela palavra, desperta prazer em buscar a tua presença. Senhor, entra também em áreas emocionais profundas. Existem pessoas lutando contra a ansiedade, contra a depressão, contra a tristeza, contra o medo, contra pensamentos negativos, contra angústias silenciosas. Mas eu venho declarar que toda opressão emocional seja quebrada agora em o nome de Jesus Cristo. Que haja cura interior, que haja restauração da mente, que haja renovo espiritual. Pai, visita também todas as famílias que ouvem esses áudios. Casamentos desgastados pelo ódio, pela raiva, pelo espírito da vingança, pela traição, pela falta de amor. Filhos que estão longe, afastados, distante dos pais. Relacionamentos que foram quebrados. Relacionamentos de pais com filhos, irmãos, irmãs, que muitas vezes não se entendem na partilha dos bens. Venha unir novamente. Que o Espírito Santo entre trazendo reconciliação, trazendo paz.
E aonde existe frieza espiritual, acende novamente a chama do amor. Onde existe dor, libera cura. Onde existe divisão, traz unidade. Toca, meu Deus, agora nesta pessoa que está num leito de enfermidade, e toda enfermidade física, toda fadiga, toda enfermidade emocional, toda insônia, toda opressão mental, eu repreendo agora. Em nome de Jesus, que haja libertação, que haja fortalecimento, que haja vida nova sobre esse corpo e sobre esta mente. Senhor, entra também nas áreas profissionais, financeiras. Existem pessoas preocupadas com contas, existem pessoas aflitas com o futuro, pessoas cansadas de lutar, mas o Senhor continua sendo o sustento fiel. Abre portas, traz direção, levanta oportunidades, abençoa trabalhadores e empresários. Pai, eu também oro pelos semeadores desta obra. Cada colaborador, cada intercessor, cada pessoa comprometida com missões e com o reino, derrama provisão sobre essas vidas, multiplica recursos, guarda famílias e honra a fidelidade desses corações. Oh Pai, que a Tua presença volte a ocupar o centro das nossas vidas, que o fogo não se apague, que a chama continue acesa, que esta geração volte ao altar e que o Espírito Santo encontre em nós um lugar permanente para habitar, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.